Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus. Com o objetivo de manter você sempre bem informado sobre o que acontece em nossa cidade, a TV Câmara segue trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Seguimos nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossos jornalistas. Vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas agora pela manhã, hoje pela manhã, né? Na live diária da Prefeitura, e quem participou foi a gerente de Vigilância Epidemiológica, a Andréia Negri. Então, até hoje, 28 de abril, foram confirmados 86 casos positivos. Até o momento, 8 mortes, aí, infelizmente, registradas. Por outro lado, 48 pessoas infectadas já são consideradas recuperadas, ou seja, 60% do total de infectados já se recuperou. Um outro dado importante passado pela Andréia Negri é que Rio Preto está com índices inferiores à média do país. Enquanto aqui em Rio Preto, nós temos 17 casos para cada 100 mil habitantes, no Brasil, como um geral, a incidência é de 31 casos para cada 100 mil. E no estado de São Paulo, o mais atingido aí pelo coronavírus, esse índice é de 47 infectados para cada 100 mil habitantes. Então, Rio Preto aí bem abaixo da média nacional e estadual, sinal que a quarentena vem funcionando, né? E como o secretário Aldeni sempre diz, quanto mais ela funcionar, mais ela vai parecer desnecessária. E quanto mais a quarentena parecer desnecessária, é porque mais ela está funcionando. Lembrando ainda que as pessoas com qualquer quadro gripal, antes de procurar qualquer unidade de saúde, ligar antes no 0800 7722 123, o telefone que a Secretaria de Saúde disponibilizou para tirar dúvidas, enfim, dúvidas a respeito de sintomas, diagnósticos, etc. E temos também, estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, tem os nossos telefones aí, tem o nosso WhatsApp, é o 991637905, e também o nosso telefone fixo, 3214-7766. Temos também as nossas redes sociais, transmissões ao vivo aí pelas redes sociais da Câmara, o Facebook. Temos todos os nossos vídeos, reportagens, programas no YouTube. É só procurar lá, TV Câmara Rio Preto. Passar uma geral do mundo aqui, em todo o mundo são mais de 3 milhões de pessoas infectadas, com pelo menos 213 mil mortes, um número que cresce a cada dia. Por outro lado, mais de 907 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19. E o país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, com mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Já é também o país com o maior número de mortes, são mais de 57 mil vítimas, ultrapassando Itália, Espanha, China, enfim, Estados Unidos é aí hoje o epicentro mundial da doença. No Brasil são 66.896 infectados, 31.142 pessoas recuperadas e, infelizmente, 4.555 mortes. E para quem acha que a situação está melhorando, que o pior já passou, a gente recuperou o trechinho de uma fala do prefeito da capital, o Bruno Covas, sobre as ações que estão sendo feitas na capital. Essa fala dele é do final de semana, vamos conferir. Para que a gente possa ter o atendimento do serviço funerário no 156. Já compramos 38 mil novas urnas funerárias, adquirimos 3 mil EPIs para os funcionários dos cemitérios municipais, já adquirimos 15 mil sacos reforçados para o deslocamento de corpos na cidade de São Paulo, suspendemos os velórios para os casos confirmados e suspeitos de Covid e reduzimos o velório para 1 hora para os outros casos, com limitação de até 10 pessoas. Estamos abrindo
13 mil novas valas, inclusive com apoio e a utilização de 4 mini retroescavadeiras, e, se necessários, vamos ter capacidade para poder trabalhar 24 horas por dia aqui na cidade de São Paulo. Construímos um centro de logística no cemitério da Vila Formosa e adquirimos 8 câmeras refrigeradas que podem guardar até 1.000 corpos aguardando o sepultamento. Em parceria com o governo do Estado de São Paulo, o Centro Integrado de Comando e Controle do Estado de São Paulo vai funcionar como uma rede de monitoramento 24 horas, num trabalho articulado e conjunto do Serviço Funerário. Tá, então, gente, uma fala forte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aí, pessoal de funerária, comprando urna funerária, abrindo valas aí com retroescavadeira. Quer dizer, ou ele já está se preparando para o pior, como ficou claro, ou ele sabe, então, que a situação é pior do que parece. Vamos torcer para isso não acontecer, porque em Manaus o pessoal está sendo enterrado em vala comum e, inclusive, em camadas, né? Caixão embaixo, caixão no meio, caixão em cima e terra cobrindo tudo. Infelizmente, essa é a situação. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente fala, daqui a pouquinho a gente tem a 11ª sessão ordinária de 2020, mas daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar o seguinte, nesse período aqui de quarentena, muita gente perdeu renda, principalmente autônomo, aí, diarista, pessoa que trabalha para ganhar o almoço do dia seguinte, e subiu muito a procura por itens básicos, principalmente alimento e acessórios básicos de higiene, sabonete, desinfetante, etc. E por isso a gente vai conversar agora com o assessor especial da Secretaria de Assistência Social, o William Mack, que vai dar detalhes aí das ações da pasta em atenção aos mais necessitados. Ele está aqui no Skype comigo. William, me ouve? Tudo bem? Olá, Alexandre. Boa tarde. Ouço sim. Legal, William. William, nos últimos dias a gente tem recebido aqui, a gente disponibiliza o WhatsApp aí para o pessoal conversar com a TV, muita gente pedindo cesta básica. Então vamos direto ao ponto. O que a assistência social pode dizer em relação à cesta básica? Está distribuindo cesta básica e o que as pessoas devem fazer para conseguir uma cesta básica? Obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir e levar a informação. Então, é importante ressaltar, Alexandre, que, na verdade, o município ele já possuía um programa de segurança alimentar em parceria com a Secretaria de Agricultura, né? Então, até um cenário anterior à pandemia, 1.300 cestas básicas já eram entregues a essa população mais vulnerável, né, do nosso município, através da avaliação técnicas dos CRAS, os nossos Centros de Referência de Assistência Social. O que aconteceu, né, durante esse momento de pandemia, como você muito bem já adiantou? Mudou praticamente todo o cenário, toda a condição de renda dessas famílias que já possuíam situações de vulnerabilidade. Então, durante todo o mês de março, nós tivemos praticamente uma procura dobrada por cestas nos equipamentos, e isso levou a uma ação aí, novamente, com a Secretaria de Agricultura, pensar numa ação emergencial para que essas famílias pudessem ser atendidas. Nós tivemos diversos casos de famílias que perderam a única fonte de renda, que eram autônomos, informais, que passaram a não contar mais com essa renda, e levou uma busca aí aos equipamentos. Pensando nisso, essa ação articulada, então, assistência e agricultura, ela foi regrada aí pelo decreto 18589, de 17 de abril, e permitiu, então, a ampliação da oferta dessas cestas básicas durante o período de pandemia. Então, inicialmente, ela está prevista por 90 dias, né? O que esse decreto regulamentou? O que ele trouxe aí à tona? Vão fazer parte, então, dessa ação de entrega dessas cestas básicas as famílias em situação de extrema pobreza no município. O que é a extrema pobreza? São famílias que sobrevivem com a renda per capita mensal de até R$ 89,00. Então, ela vai desde o zero, sem renda nenhuma, até R$ 89,00 per capita mês.
né? Ainda o foco da ação nesse momento é atender essas famílias que estão em situação de extrema pobreza, mas que também não possuem benefícios, né? Existe uma parcela de famílias aí que não possuem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, não possuem acesso ao programa Bolsa Família e ainda estão aguardando a liberação do auxílio emergencial do governo federal. Então, nesse momento, na verdade, todas essas informações foram tratadas através de estudos feitos pelos departamentos das secretarias. Então, todas as bases de informações do Cadastro Único do Governo Federal, as folhas de pagamento desses benefícios foram checadas e cruzadas durante o mês de março, e agora em abril esse estudo permitiu então mostrar quais eram essas famílias nessas situações de vulnerabilidade. Para essas famílias, né, na verdade, aproximadamente aí, nesse mês de abril, 2.600 famílias foram identificadas. Como a ação se dividiu? No primeiro momento, foram entregues em domicílio aproximadamente 1.280 cestas para idosos e pessoas com deficiência, prioritariamente que residam sozinhos, justamente pensando na segurança dessas pessoas, para evitar com que elas saíssem de casa. Então, entre os dias 22 e 27 de abril, né, ontem, foram entregues aí aproximadamente 1.280 cestas para esse público, né, numa ação feita aí pelos profissionais, pelos técnicos da Secretaria de Assistência, com o fornecimento das cestas pela Agricultura. E aí, nessa visita domiciliar, então, para poder levar esse benefício, para levar essa cesta, o profissional já ficava atento também a outras situações de vulnerabilidade, acolhendo e ouvindo essas pessoas nesse momento tão difícil. Além dessas cestas, está previsto agora para o dia 30 de abril, né, próxima quinta-feira, uma entrega presencial que vai ocorrer aí em 13 pontos de distribuição nas regiões do município. Então, serão mais 1.360 famílias que irão até esses locais. Essas famílias estão sendo convocadas já pelas equipes dos CRAS por telefone e por SMS, para que elas compareçam nos locais, nos horários informados, para fazer a retirada dessa cesta. É importante deixar claro, Alexandre, que esse estudo ele vai ser feito mensalmente. Então, para essas famílias, nesse mês, foi identificada a situação de vulnerabilidade. Para o mês que vem, vai ser feito um novo estudo para checar novamente essas situações, para tentar identificar aí outras situações de vulnerabilidade, outras famílias que talvez tenham entrado nessa condição e que estejam necessitando dessa cesta básica, desse auxílio. Basicamente, então, né, essas famílias que receberam agora, elas já estavam nos cadastros, já pertenciam à base cadastral da Secretaria. Uma família que, nesse momento, está nessa situação, mas não foi selecionada nesse estudo de abril, né? Como ela pode fazer? A Secretaria, na verdade, ela ampliou aí os canais de atendimento justamente para poder recepcionar todas essas demandas, né, que vão além, inclusive, da demanda por cesta básica, né? São diversas situações que têm levado um aumento da procura por atendimento nos CRAS. Então, hoje, a família que não foi convocada, né, nessa primeira etapa do estudo, se ela já for referenciada a um CRAS, ela pode entrar em contato por telefone com o próprio CRAS, né? Os CRAS estão trabalhando com atendimento remoto e presencial mediante agendamento. Ela pode entrar, então, através do telefone com o CRAS no qual ela já é atendida, já é referenciada, né? Ou então ela pode fazer uma solicitação de atendimento no formulário que a Secretaria disponibilizou na página dela dentro do portal da Prefeitura, que é o www.riopreto.sp.gov.br/social. Ali ela vai conseguir, então, desde consultar o telefone das unidades, como registrar essa solicitação. Para aquelas famílias que ainda não são referenciadas, né, elas vão passar a fazer parte, então, desse cadastro. Elas vão poder entrar na base que vai subsidiar aí os próximos estudos, dos próximos meses. Para essas, ela pode também entrar, né, no endereço que eu acabei de dar, lá na nossa página do portal da Prefeitura, fazer a solicitação de atendimento remoto, ou então, se ela tiver com dificuldade, ela pode ligar para a nossa central de orientações. A central vai dar o passo a passo, vai dar todas as informações, como ela deve proceder nesse momento.
Eu vou passar aqui também os Tem uns telefones. telefones que estão aqui embaixo, William, acho que é o que a sua assessoria passou, o 3211-9991, né? O 3222-2031 e o Perfeito, 3217-4642. Bom, perfeito. William, pera só um pouquinho. Quem está cadastrado já está acostumado, já tem essa rotina de pegar. As pessoas que não estão, que entraram em dificuldade agora, o que elas devem fazer? Essas pessoas que entraram em dificuldade agora, se ela já foi, então, atendida a um CRAS, ela pode fazer essa solicitação ao CRAS, ela pode ligar ou preencher o formulário. Se ela nunca foi atendida, ela pode preencher o formulário ou ligar para um desses telefones. O que vai acontecer? A partir desse momento, o dado dela vai fazer parte da base do estudo. Então, no estudo do mês subsequente, o estudo que vai ser feito agora, no final de abril, começo de maio, para as entregas do mês de maio, o nome dela vai fazer parte desse estudo, né? Pode ser que ela seja selecionada, pode ser que não. Isso vai depender justamente dessas condições, dessas características e critérios que o estudo identifica dentre as vulnerabilidades apresentadas pelas famílias. Se mesmo assim ela não conseguir ser convocada aí para receber o benefício, né, dentro desse estudo, os CRAS têm trabalhado aí com as cestas provenientes da campanha de doação da Defesa Civil, do Fundo Social e do Rotary. Então, mesmo que ela esteja aí fora dos critérios de concessão, né, da ação Rio Preto Sem Fome, lá do decreto 18589, ela pode fazer o contato sim com o CRAS, que os CRAS têm conseguido trabalhar então com essa quantidade a mais de cesta que tem vindo através das doações, das campanhas de doações que o município também está promovendo. Legal. William, além da cesta básica, tem a assistência está doando algum outro tipo de coisa? Que nem eu falei, produto de higiene, de limpeza, desinfetante, álcool gel, etc. Sim, sim. A assistência recebeu algumas doações já de empresas, né, que estão aí parceiras nessa situação, né, no combate a essa crise gerada pela Covid-19. Então, nessa cesta presencial, nessas 1.360 cestas que vão ser entregues agora na quinta-feira, cada família já vai receber também um kit de álcool em gel e um sabonete antisséptico. Além dessas, a própria campanha de doação, né, que está sendo promovida aí pela Defesa Civil, Fundo e Rotary, ela também arrecada produtos de higiene e limpeza, que aí também são destinadas a essas famílias que estão cadastradas nos CRAS. Legal, gente. Esse é o William Mack, o assessor especial da assistência social. William, se alguém quiser doar para assistência social, não sei se a assistência recebe, pode ligar nesses telefones que estão aí embaixo também? Para a doação, de modo justamente a otimizar essa entrada, elas estão sendo feitas via campanha da Defesa Civil. Então, pode entrar em contato direto com a Defesa Civil. Eu tenho o telefone aqui, 3211-1730, que aí a Defesa Civil vai fazer a arrecadação desses produtos e aí encaminhar para assistência, para que ela possa direcionar essas famílias. Tá certo. William, tem um estudo de quantas pessoas estão em situação de vulnerabilidade em Rio Preto hoje que precisam desse suprimento extra aí? Na verdade, o estudo ele é feito com uma base de 11 mil famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, né? Mas aí algumas recebem, por exemplo, o benefício de prestação continuada. Então, na verdade, hoje podemos dizer que no mês de abril, toda essa entrega, então, de aproximadamente 2.600 cestas, ela conseguiu contemplar essas famílias identificadas dentro dos critérios. Tá certo. Para a gente finalizar, William, um caso mais pontual, referente ao João Paulo. Eu recebi muita mensagem do pessoal do João Paulo pedindo cesta. Fala um pouquinho como esse pessoal, qual é o CRAS do João Paulo, enfim, deixa algum recado aí para esse pessoal. Certo. O CRAS do João Paulo, na verdade, ele é o responsável por fazer todo o atendimento ali da região do João Paulo, como Solidariedade, São José do Rio Preto 1 e até mesmo as estâncias que vão aí até a divisa praticamente com Onda Verde. Então, toda a estância Gramado, estância São Carlos, Santa Clara, todas essas famílias são referenciadas ao CRAS João Paulo II. Por coincidência, na verdade, aí, né, só exemplificando as solicitações que você teve conhecimento,
Hoje, em termos aí de entrega de cestas, o CRAS João Paulo II é praticamente o que vai fazer aí a maior concessão, justamente por essa situação de vulnerabilidade que as famílias lá se encontram. Então, pelos telefones, né, dos CRAS, que a família pode acessar ali através da nossa página, né, no portal, ou até mesmo entrando em contato com a central de atendimentos nos telefones que estão aí embaixo, ou pelo formulário online, todas essas solicitações serão destinadas ao CRAS e aí ele vai fazer esse estudo social, ele vai fazer esse acolhimento, né, nesse momento tão difícil. Tá certo, William. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. Você quer deixar mais algum recado aí? Eu gostaria de agradecer, Alexandre, primeiramente, na verdade, dar os parabéns para você, para a TV Câmara, por esse importante trabalho nesse momento, de justamente levar informação a quem mais precisa, e aí deixar aqui um agradecimento aos nossos profissionais, aos técnicos que estão trabalhando nesses momentos nas nossas unidades, né, nessa luta aí, nesse acolhimento às famílias, nesse momento que a gente sabe que é tão difícil. E também agradecer à Secretaria de Agricultura pela parceria, a Defesa Civil, o Fundo Social e o Rotary nessa luta. Tá certo, William. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho e que ninguém passe fome nesse período, porque ninguém merece isso, né? Com certeza. Obrigado, Alexandre. Obrigado, viu? Como disse o William, a gente fala muito dos profissionais de saúde, que é o pessoal que está ali na linha de frente mesmo, mas não podemos esquecer da assistência social, os assistentes sociais aí na rua, tem o pessoal que lida com morador em situação de rua, extrema pobreza, não é fácil também, é complicado, então fica aí a nossa homenagem a esse pessoal. Bom, daqui a pouquinho a gente tem a 11ª sessão ordinária de 2020, a partir das 5 horas da tarde, e nós temos as informações com a jornalista Mariana Dyer, tem o boletim aí da ordem do dia, vamos conferir. A Câmara de Rio Preto realiza nesta terça-feira a 11ª sessão ordinária do ano. A sessão terá transmissão ao vivo pela TV Câmara a partir das 5 horas da tarde. A pauta tem 7 projetos de lei, todos em primeira discussão. O vereador Jean Dornelas apresentou 2 projetos. O que dispõe sobre o período de atendimento nas clínicas e hospitais de saúde particulares para que o atendimento seja feito no prazo de 30 minutos e com controle por senha, e projeto para instalação de lombada eletrônica nos locais com radares fixos de velocidade. O projeto de lei do vereador Zé da Academia determina aos supermercados e estabelecimentos comerciais que mantenham no mínimo 2 funcionários capacitados para auxiliar as pessoas com deficiência visual durante as compras. O projeto de lei do vereador Paulo Paulera propõe a criação de unidade de urgência em fisioterapia nas unidades de pronto atendimento para assistência imediata ao paciente com quadro agudo de dor ou afecção respiratória. Os vereadores também analisam um projeto de autoria do vereador Jean Charles Serbeto, que institui o Dia Municipal do Policial Militar Veterano, a ser comemorado em 11 de novembro. A pauta traz também proposta do vereador Fábio Marcondes para a criação da carteira de identificação da pessoa com Down por meio de alteração de lei já existente. E projeto da vereadora Márcia Caldas propõe instituir o Dia e Semana Municipal de Luta contra a Endometriose no mês de março. Lembrando que todos esses projetos podem ser acessados no site da Câmara Municipal. Mariana Dyer para a TV Câmara. Tá, então, gente, os projetos que serão discutidos daqui a pouquinho na 11ª sessão ordinária de 2020. Lembrando que a entrada de público, em decorrência aí da pandemia de coronavírus, está restrita à entrada de público. Os vereadores também participam com máscara, né, usando equipamentos individuais, tudo higienizado. E hoje nós vamos ter uma novidade, a participação do vereador Marco Rilo, por meio também do Skype, igual a gente tem usado aqui no programa. O vereador Marco Rilo, que é do grupo de risco, acima de 60 anos, tem doenças pré-existentes, ele solicitou e a presidência da Câmara disponibilizou ao vereador a possibilidade de participar remotamente, então daqui a pouquinho a partir das 5 horas da tarde. Bom, a gente falou a semana passada aqui que o Conselho Federal de Medicina disponibilizou um site com
para a possibilidade de emissão de receitas médicas e atestados médicos de maneira virtual. Isso veio depois de uma portaria do Ministério da Saúde, autorizando inclusive consulta remota, etc. e tal. Já falamos sobre isso. E a gente vai repercutir esse assunto agora com o Dr. Cassey Vasconcelos, ele que é presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto. Ele está no Skype aqui comigo. Dr. Cassey, me ouve? Estou te ouvindo bem. Opa, legal. Doutor, muito obrigado por participar aqui com a gente, viu? Queria saber do senhor se funciona isso, como os médicos receberam essa possibilidade de atestado e também de receita médica virtual. Bom, Alexandre, existia esse projeto de telemedicina que foi um projeto que vem sendo estudado há anos, né? E nesse final de 2019, isso começou a tomar uma proporção maior. O CFM lançou esse projeto e a crítica que se fez é que precisava de mais discussão para esse projeto vir à tona, né? Ele se concretizar. E foi aceito pelo CFM mais discussões e a gente estava no meio de discussões para que esse projeto se concretizasse. Então, eu acredito que não seria ainda para esse ano, agora, ou final do ano, que isso iria vir a se concretizar. Porém, com essa pandemia, tudo teve que ser acelerado, né? Então, muita coisa que estava sendo discutida acabou sendo colocada em prática de uma maneira mais rápida, né? E dentre essa prática nossa veio a telemedicina, que vem ajudar bastante, né? Hoje a gente viu que a telemedicina tem o seu lugar, não são para todos, não são para todas as especialidades, mas ela tem um lugar sim, e esse lugar ela vai tomar, ela está conquistando num momento muito apropriado, né? Junto com a telemedicina, cada consulta você tem que gerar um tratamento, uma requisição de exame, né? E o que acontece, existe uma dificuldade, o indivíduo que você orienta para ele tomar determinado antibiótico, como é que você está longe dele, como é que ele faz para ter essa receita? Então, era essa dificuldade, porque só tinha receita com documento físico, né? Não se vende medicamentos controlados e nem antimicrobianos sem o documento físico. E essa plataforma vem ajudar nesse sentido, né? Então, o médico entra, faz a consulta por telemedicina e depois disponibiliza pelo site um documento que ele preenche, transforma em PDF. Esse PDF vai para o aparelho ou computador, o smartphone ou computador do paciente. Com isso, ele chega na farmácia, a farmácia faz a leitura desse PDF com o código, tendo a validação, verificando a validação tanto do documento em si, quanto da assinatura eletrônica do médico. Após o ok dessa validação, ele dispensa um medicamento para o paciente e os órgãos competentes ficam sabendo que essa transação se concretizou. Só que eu te falei agora, Alexandre, o rito, tá? Dentro desse rito tem algumas particularidades de cada um aí que a gente vai conversando aí. Tá, a gente tem o site aqui, o site é o do Conselho Federal de Medicina, é o prescricaleletronica.cfm.org.br. Bom, vamos então nas particularidades, doutor. Uma vez utilizada essa receita, ela é anulada do sistema? Ela consta lá que já foi utilizada, a pessoa não pode utilizar várias vezes. E faço a mesma pergunta também, aí o atestado é diferente porque tem a data, não tem jeito, mas seria mais ou menos isso? Ela vem acompanhada, Alexandre, de uma validação, de um código, né? E esse código é para aquela transação. Outra vez que ele for usar a mesma receita, vai bater lá aquele código, ela não pode ser usada, entendeu? Então, ela é uma vez só que ela é usada.
Tá. Né? E o senhor falou por exemplo, tá no smartphone o PDF. Eu não preciso imprimir e com o papel na farmácia. Eu posso mostrar apenas o documento ali na tela do telefone? Exato. A tela do teu telefone é como se você recebesse aí por WhatsApp um PDF, ela abre, né? E dentro desse PDF vai estar a receita e vai ter o código verificador. E a farmácia vai se basear nesse código verificador aí para dispensar o medicamento. É importante eu te falar o seguinte, as receitas hoje, se eu te passo uma receita de um antibiótico, você tem 7 dias que essa receita está valendo. Agora, no período de pandemia, foi ampliado, se não me engano, 15 ou 30 dias, certo? A partir do momento que eu te dou o documento físico. E a receita eletrônica provavelmente vai seguir o mesmo tempo de validade, tá? Então, nesse sentido, ela não vai mudar muito da outra. Não muda, não tem muita diferença, né? Isso. Doutor, eu conversei com alguns médicos, eles criticam essa questão da telemedicina, que seria uma maneira de convênios e cooperativas trazerem mais pacientes para mais médicos, para muitos atendimentos, e sem que o médico tenha ali a possibilidade de olhar nos olhos do seu paciente, etc. Eu queria que o senhor comentasse essa situação. Olha, Alexandre, é muito bom a gente tocar nesse ponto, porque toda vez que chega uma nova tecnologia, ela vem com críticas e com elogios, né? E essas críticas, no decorrer que essa tecnologia vai acontecendo, elas vão diminuindo ou aumentando, assim como o elogio, né? É claro que a comunidade médica, ela fica muito preocupada com esse distanciamento, né? A gente fez uma medicina baseada no toque, no exame clínico, e é importante dizer que isso não vai acabar, porque a telemedicina ela tem como preceito a primeira consulta. É claro que nós estamos numa situação especial de pandemia, correto? Então é uma situação diferente a que nós estamos vivendo agora. Porém, a telemedicina ela precisa da primeira consulta presencial, porque é só assim que você vai saber o que o paciente tem. Então, o medo dos colegas, quais são? É que algumas empresas usem isso de maneira a desvalorizar o trabalho médico em si e, consequentemente, trazendo um risco para a população, certo? Então, esse é o grande problema que está sendo discutido e que vai ter debate ainda para que cada vez você consiga travar mais. Mas, como eu te falei, ela tem o seu espaço. Quer ver? Eu vou citar um exemplo para você. A gente pega algumas instituições, alguns ambulatórios, que o exemplo clássico é assim: o paciente veio e foi examinado, vamos dizer, por uma especialidade qualquer que seja. Ele foi examinado a primeira vez, certo? Pede-se exames para ele. Aí, uma vez que fica pronto esses exames, ou exames de rotina laboratoriais, certo? O exame clínico você já fez, você está esperando os exames de rotina, certo? Agora você faz, vamos pensar na saúde pública. Você pega um vozinho de 70 anos, ele mora a 300 quilômetros, 500 quilômetros de Rio Preto, vamos citar esse exemplo. Ele tem que sair lá da casa dele 3 horas da manhã. Ele tem que pegar algum ajudante, seja filho, sobrinho, neto, para trazê-lo. Esse cara vai perder o dia dele de trabalho, certo? Aí ele vai chegar cedo aqui, de acordo com a rotina, por mais que ele saia rápido, ele vai sair pela manhã, só que às vezes a ambulância vai chegar mais à tarde, ele vai sair de casa. 3 horas da manhã, ele vai chegar às 10 da noite em casa. Para chegar e às vezes o médico ler o exame para ele e ter que passar um remédio para ele. Nesse caso, não entraria a telemedicina? Você entendeu? Sim. Então, esses casos que a gente tem que pensar mais amplamente, entendeu? Dar uma discussão. Eu acho que a comunidade médica tem a razão de levar primeiro a saúde do paciente, não deixar
isso vire apenas uma consulta via celular, e isso vai cada vez dando o presencial. Mas, claro, tem coisas que talvez a telemedicina vai ajudar muito. Nesse caso específico que o senhor falou, realmente, se for só para olhar o exame e dar um retorno ao paciente, sem dúvida. Tá certo, doutor Cássio, o senhor quer falar mais alguma coisa, algum comentário a respeito da situação da pandemia na cidade? Até o momento está funcionando a quarentena, né? Então, Alexandre, eu quero parabenizar o Comitê de Gestão de Rio Preto, gestão de crise, de enfrentamento, que vai dar orgulho ao Rio Preto, viu? Porque fez a coisa certa, fez a coisa baseada fez a cartilha, né, Alexandre? Vamos dizer, fez a cartilha. E outra, o povo de Rio Preto respeitou. Essa relação, isso deu certo porque existe uma relação de confiança com a estrutura que está atrás desse comitê. Nós temos o HB, que é referência nacional, certo? Isso deu credibilidade ao comitê gestor em tomar essas atitudes, que deu credibilidade ao prefeito a conduzir essas ações. Então, tudo isso conspira para a gente ter a realidade que a gente está tendo hoje, que é um controle, e Rio Preto tenho esperança que vai ser um case de sucesso na condução dessa pandemia. Maravilha, todos nós esperamos. Dr. Cássio, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos, viu? Um grande abraço. Muito obrigado, à disposição. Obrigado. Tá certo, gente. Tá aí o Dr. Cássio Vasconcelos, presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto, falando aqui com a gente da telemedicina, a teleconsulta, a receita eletrônica, testado eletrônico e também fazendo a análise dele a respeito do trabalho da Secretaria de Saúde à frente do Comitê Gestor aí de combate ao coronavírus. Bom, gente, mudar de assunto, eu falei que daqui a pouquinho a gente tem a sessão, porque ontem a gente teve reunião entre os vereadores de Rio Preto e também a prefeitura, o prefeito municipal, os secretários, para discutir aí o futuro da cidade, os vereadores apresentarem as reivindicações dele, e sobre isso a gente vai conversar agora com o presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera, que comandou aí esse trabalho, que tem estado à frente aí das discussões com o Executivo. O presidente está lá no plenário já pronto para a sessão. Presidente, me ouve? Estou na escuta, Alexandre. Bom, Alexandre, eu estou te ouvindo, né? O que nós temos a dizer, primeiro parabenizar toda a equipe da TV Câmara, em especial a diretoria de comunicação, os funcionários, pelo brilhante trabalho que estão tendo na cobertura desta pandemia, não só aqui em Rio Preto, mas como um todo, no mundo todo. Então a TV Câmara está dando um exemplo de uma TV que realmente é responsável, passando as informações que são de responsabilidade da nossa TV. Bom, ontem nós tivemos mais uma reunião com o prefeito municipal. O presidente solicitou essa reunião, compareceram 13 vereadores, os 4 que faltaram justificaram a ausência por motivos particulares, não puderam comparecer. Já é a segunda reunião que nós fazemos com o prefeito Edinho e com a sua equipe. Ele foi muito receptivo com a gente, a quem eu agradeço, ao prefeito, a todo o grupo gestor, né, e parabenizo também o grupo gestor da maneira que está conduzindo a pandemia na nossa cidade. Foi uma reunião muito proveitosa. Na realidade, o tema bate basicamente o que nós temos que fazer. Qual o objetivo do presidente solicitar essa reunião? A Câmara Municipal ela tem que participar, ela tem que estar por dentro daquilo que está acontecendo na cidade, porque nós, 17 vereadores, representando a população em geral, precisamos saber o que realmente está acontecendo. O vereador é muito sensível, o vereador está muito mais próximo da população, dos comerciantes, né, da população em geral, de que o próprio executivo, que tem funções mais burocráticas do que a nossa, mais administrativa. Então nós somos cobrados. Então nós marcamos essa reunião justamente que a gente pudesse colher subsídios para poder estar passando informações para a população. No primeiro momento, a parte técnica, muito bem esclarecida pelo doutor Aldemes, todos os vereadores presentes saíram satisfeitos, né, com as explicações que foram dadas,
tecnicamente, mostrando da maneira que Rio Preto está se comportando, né, com muita responsabilidade, mostrando o número de leitos que nós temos disponível para poder atender a população, os números de casos, mostrando da responsabilidade que Rio Preto está tendo. A população de Rio Preto está sendo elogiada pelo poder público, da maneira que ela está se comportando, sendo usando álcool gel, agora sendo usando as máscaras. Isso é uma prevenção que a população de Rio Preto está dando um exemplo para o Brasil na condução dessa pandemia. Na realidade, o que nós queríamos saber, que é a pergunta que fica, na realidade, fica aí, vamos dizer assim, na boca de todo mundo, né? É com respeito ao funcionamento do comércio, em geral. Nós temos muita demanda, seja o comércio de rua, seja os shoppings que tiveram lá com o prefeito também, seja os feirantes que estão funcionando com algumas barracas, não na totalidade, são as academias que são importantes para fazer um exercício, tem pessoas que têm obrigação e precisam fazer, têm necessidade de fazer exercício, as academias estão fechadas, terá os garejistas, né? As concessionárias de veículos, né? Os vendedores de carros, de motos, estão passando por situação muito difícil. O que a população não entende, e essa foi uma reclamação, vamos dizer, entre aspas, né? Uma colocação dos vereadores em geral, é como que o supermercado pode funcionar onde tem 200 pessoas lá dentro, né? Todas elas também com álcool gel, com máscara, dentro daquilo que é obrigado a se comportar na pandemia, e você não deixa de funcionar um estacionamento, um pequeno comércio, onde tem 1, 2, 3 pessoas que poderiam estar funcionando normalmente e não trazer esse transtorno que está trazendo para a área de prestação de serviço, para a comercial da nossa cidade. O que nós somos alertados? Saímos lá satisfeitos com as explicações do seu prefeito e da sua equipe. O prefeito recebeu no meio da ligação, no meio da reunião, uma ligação do governo de São Paulo, aonde foi informado que dia 8 terá uma regionalização das ações do governo estadual, que tem um decreto que passa por cima do decreto municipal. Isso as pessoas às vezes não entendem, os comerciantes ficam também preocupados. Pô, por que o prefeito não faz isso? Não faz, porque o decreto estadual não deixa. Né? Nós temos 13 cidades na região que fizeram decretos, né, de relaxamento, passando por cima do decreto do governador. O que aconteceu? Os 13 já perderam na justiça e tiveram que recuar. Então, o prefeito Edinho é muito responsável nessa questão. Ele segue o que manda a lei. Na realidade, esse relaxamento vai ser proporcional aos casos de cada cidade, da maneira que cada cidade se está comportando nessa pandemia. Rio Preto tem sido um exemplo, né? Nós temos aqui estrutura, nós fizemos um isolamento já há quase 40 dias, com muita responsabilidade. A nossa curva hoje está em 82 pessoas contaminadas, não é um número astronômico, perto daquilo que a gente vê no Brasil e no mundo. Então, acho que Rio Preto pode entrar nessa regionalização, passar essa responsabilidade para o prefeito municipal, para que, com muita responsabilidade, dentro de todas as regras de higienização, que a gente possa gradativamente ir abrir no comércio, com muita responsabilidade, Alexandre. Foi isso que nós ouvimos do seu prefeito municipal. Tá certo, gente. Aí o vereador Paulo Paulero, o senhor quer comentar alguma coisa a mais? Bom, a partir do dia 8, que o Paulera disse aí, pode ter um certo relaxamento do Estado, e aí sim Rio Preto pode repensar exatamente as suas decisões. Algo mais que o senhor queira dizer, presidente? Mais um minutinho, uma situação importante que nós temos que dar essa mensagem, aproveitar a audiência da TV Câmara. Foi unanimidade entre todos os vereadores presentes a questão do concurso dos agentes de saúde e a questão do concurso dos professores, coordenadores e diretores. São pessoas que pediram o afastamento, pediram demissão do seu trabalho, uma grande maioria, para poder assumir um cargo público. O que aconteceu? Não foi porque o prefeito não quis, não foi porque o secretário Tiese ou o secretário da Educação não quiseram contratar. Essa pandemia deixou a cidade numa situação financeira complicada. Então, nós recebemos as explicações técnicas do procurador, secretário de administração Tiese, de que nós temos que esperar o momento certo. Hoje, nós temos a questão da lei de responsabilidade fiscal. Nós temos a questão da regulamentação, que 180 dias das eleições não pode se aumentar os gastos. Mas nós estamos vivendo um momento de exceção. E dentro da exceção, nós podemos passar por cima de algumas leis, né? No sentido, por causa da pandemia. Então, nós saímos de lá com a promessa do secretário, do seu prefeito municipal, que está muito chateado com essa situação, né? São dezenas de famílias que tinham a expectativa de pessoas de assumir um cargo público e vão ter que aguardar mais um pouco. O que nós temos que esperar?
é passar essa pandemia, se Deus quiser, o mais rápido possível, que a gente possa voltar à normalidade, que a prefeitura possa voltar a arrecadar dentro de uma normalidade e que o prefeito possa contratar todas essas pessoas que fizeram o concurso, porque se o prefeito municipal colocou um concurso na rua de agente de saúde e na educação de professores, diretores, coordenadores, porque há necessidade dessas pessoas para trabalhar na Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Não foi feito um concurso para agradar ninguém. É que há uma necessidade, principalmente na área da educação, tendo em vista dezenas de aposentadorias que estão acontecendo por questões da regulamentação previdenciária do país. Então, nós estamos muito esperançosos que, rapidamente, passando essa pandemia, o prefeito possa resolver essa questão e chamar esses concursados, que está trazendo aí, vamos dizer, uma angústia muito grande para todas essas famílias. Obrigado, Alexandre. Maravilha, gente. Está aí o presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera. Boa sessão para o senhor e para todos os vereadores. Antes de terminar, gente, vamos terminar o programa aqui. A TV Câmara transmitiu agora há pouco audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, com projeções do orçamento de 2021 e a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre deste ano. A audiência foi apresentada pelo secretário de Planejamento, Israel Sestari, e foi realizada sem a presença de público aí, por conta das restrições do decreto que decretou emergência no município. O secretário da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua, estava presente também. A previsão para o orçamento do próximo ano apresentada aí é de 2,01 bilhões, são 3 milhões de reais a menos que o previsto para esse ano. Segundo o secretário, o Israel Sestari, é uma projeção e em setembro, quando a situação referente à pandemia deve estar mais definida, ele disse, deve se concretizar ou não, até setembro é preciso apresentar a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que essa sim é a que crava a previsão de receita e despesa do município para o próximo exercício. Para a saúde, a projeção é de uma receita e uma despesa de 164 milhões, educação 279 milhões, 12 milhões para esporte, 4 milhões para cultura. E o secretário de Planejamento, Israel, deixou um e-mail para quem quiser tirar dúvidas a respeito dessa projeção. Pode mandar o e-mail, é orçamento sem plan, né? Orçamento sem cedilha aí, orçamento, SEM Plan, Secretaria Municipal de Planejamento, orçamento sem plan, @riopreto.sp.gov.br. Se tiver dúvida, é só entrar no site da Prefeitura, na aba ali da Secretaria de Planejamento, tem o endereço lá com o contato. E a gente encerra aqui o coronavírus desta terça-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, do controle mestre André Santos, GC e produção de Vivian Lima e o Tiago Zatti, e também o operador de áudio Flávio Furlaneto. A gente volta amanhã, logo após a live diária da Prefeitura de Rio Preto, por volta de 11 horas da manhã. Até lá.